necessidades da nossa nação. Eu digo isso porque há uns 2 meses atrás nós estivemos aqui e minha esposa falou: vamos lá na Esplanada dos Ministérios, vamos lá dar uma volta, e pasmem de que eu encontrei muitos sacerdotes de outro tipo de religião, né, naquela área, que não é muito comum nos dias atuais. E por que eu estou falando do mundo espiritual? Porque o mundo espiritual, ele tem regras, normas, ações e atitudes. E nós não podemos nos tornar carnais, céticos, ou achar de que isso é uma brincadeira. O texto que lemos fala de que Jesus estava num dia de sábado ensinando nenhuma das sinagogas. Precisamos abrir aqui o nosso entendimento para compreender de que ninguém que não era habilitado assumia a tribuna da sinagoga para ensinar. Pasmem que as nossas mensagens, elas são formadas dentro do contexto do culto. Se é culto de avivamento, tem que ser uma mensagem de avivamento, cantores que cantam hinos de avivamento, todo mundo voltado ao avivamento. A vinheta coloca corinho de fogo, e aí você sabe, vem gente de bandeira e tudo. Mas os judeus, eles têm a prática de trazer em todos os seus cultos uma palavra para ensinar, porque eles compreendem que ensinando ninguém perderá o foco ou perderá a direção. Jesus, ele tinha o seu rabinato reconhecido, e por ser um rabino, ele podia assumir a tribuna do templo para ministrar. Uma outra coisa interessante é de que o templo não era parecido com o nosso, onde nós escolhemos um local para estabelecer o altar e ali colocarmos a tribuna. A tribuna, ela ficava sempre no meio da sinagoga. A parte de cima, onde tinha um mezanino, em todo o ambiente, era onde as mulheres ficavam. E a parte de baixo, geralmente, era a parte onde os homens ficavam. Mas havia aquelas sinagogas que, por causa do tamanho, eles faziam uma separação. E eles colocavam as mulheres de um lado, os homens do outro, em forma de círculo. E a tribuna continuava no centro. A Bíblia Sagrada diz de que nesse dia quem estava ensinando era o rabino Jesus. Os seus discípulos deveriam estar lá, porque também eram seguidores de Jesus e também conheciam as leis de Israel. Há poucos dias agora eu ouvi um pregador falando num grande evento de que Pedro era analfabeto. Aí eu falei: meu Deus do céu, analfabeto deve ser esse pregador, porque não existe judeu que não tenha conhecimento da fé desde a sua mais tenra infância. Todos eles são ensinados pela tradição oral, ou seja, aquilo que os pais aprenderam é transferido para os filhos, é ensinado aos filhos. Aquilo que os filhos aprenderam passa para os filhos. Os avós já vêm reformulando e reformando algumas verdades para os netos e ensinando aquilo que os pais, porventura, têm deixado de falar. Então todos eles tinham conhecimento e todos eles habituados estavam na prática da leitura, porque o próprio Deus, quando tira Israel de dentro das posses do Egito, Deus poderia dar a Moisés somente poder para operar sinais. Deus poderia ter dado somente a Moisés o poder de falar de coisas acontecerem, mas o Senhor chama Moisés, leva ele ao monte e entrega a ele tábuas com mandamentos que deveriam ser lidos e praticados pelo povo a quem o Senhor Deus havia colocado aqui. Jesus estava ensinando na sinagoga. E uma grande verdade é que no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o versos 4 e 5 diz: não terás diante de vós imagem de escultura, de nada que é no céu, na terra, debaixo da terra e nem nas águas, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, e que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem,
Quando o Senhor Deus tira Israel de dentro da posse do Egito, das terras do Egito, de dentro daquele perímetro egípcio, do outro lado do mar, depois de que Faraó é exterminado, e nunca mais eles viram nem a Faraó, nem seus carros, nem seus cavaleiros. A Bíblia diz que a irmã Miriam, ela toma uma iniciativa, ela pega um pandeiro, um tamboril, começa a bailar, a dançar e cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Deus, ele não queria só o culto que a irmã Miriam presta. Deus, ele queria a atitude do coração da nação. E aí Deus pensa assim: eu preciso prová-los. E o que o Senhor Deus faz? O Senhor Deus chama Moisés e diz: diga aos filhos de Israel de que caminhem 3 dias pelo deserto de Sur. Agora imagine todo um povo que sai de dentro de uma situação de cativeiro, debaixo de uma situação de humilhação, e agora eles estavam com a mente bem confusa. Por quê? Porque nada daquilo que pertencia a eles permaneceu na terra do Egito. Eles saíram do cativeiro, muito semelhante a mim que sai da prisão, apenas de chegar de branco, camisa branca, calça branca e um papelzinho nas mãos. Eles saíram de lá com ouro, com prata, com pedras preciosas, com animais, com riquezas, porque se a boca de Deus disse que vai te abençoar e te prosperar, está dito, ponto final, e não há ninguém que possa revogar. Mas agora escuta isso aqui. A Bíblia Sagrada diz que durante esses 3 dias que eles andam pelo deserto de Sur, Deus queria provar o coração do seu povo. E aí Deus prova o coração deles. E o que tinha no coração deles? Memórias do Egito, memórias do passado. Eles andam 3 dias pelo deserto do Sul. E o que Deus faz nesses 3 dias? Vai cessar a água, não tem água. Imagine mulheres, homens, crianças, animais, bagagem. Estavam de mudança. Acho que não tem nada pior que isso. Mudança. Eu viajo muito. Tem dia que eu saio com a minha esposa, com eu com mochila, ela com outra, puxando uma mala. Quando a gente volta, tem 2 mães, 2 bolsas e uma caixa. E eu pergunto: da onde apareceu isso? Porque estava programado só 4, aí eu para ver 7 agora. Pasme de que eles estavam indo para o deserto há 3 dias sem água. E aí eles param num lugar chamado mar. E quando eles vão beber a água era a mar. Aí começa a manifestação daquilo que eles carregavam dentro deles. O que Deus fez acontecer no mundo físico era para revelar o problema espiritual da nação. E o problema espiritual da nação estava por causa daquilo que eles carregavam. A amargura que eles encontraram nas águas de Mara, quando eles reclamaram, começaram a murmurar com Moisés. E Moisés volta a Deus e diz assim: Senhor, eles estão dizendo que água amarga. E o Senhor Deus diz assim: Moisés, olha essa visão. E aí Moisés olha e vê um lenho. Esse lenho quer dizer tronco com raízes. Aí o Senhor diz assim: pega o tronco com raízes e joga na água, que as águas vão se tornar doces. Existem situações na nossa vida que nós só estamos enfrentando elas por causa das raízes emocionais, raízes espirituais, que nós ainda estamos ligados, conectados e carregando ela. Deus pode fazer o milagre que for, mas ainda tem raízes que te limitam, te impedem, te agarram e não te deixam viver o sobrenatural e o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se há pentecostais ainda aqui nesta casa, mas se tem pentecostais na Assembleia de Deus Avivamento, levanta as suas mãos para os céus, porque esta noite é noite de arrancar todas as raízes da amargura, todas as raízes do passado, para que Deus possa nos levar aos mananciais das águas tranquilas. E se alguém acredita, para a boca.
joga o reino, a raiz, nas águas. A água amarga fica doce. Eles bebem água. Aí o Senhor Deus dá a Moisés para eles ensinos. Porque nenhuma libertação vem sem que antes você seja ensinado a arrancar a raiz e fechar as portas, para que nunca mais os espíritos voltem a trazer memórias do passado. Eu estou afirmando nesta noite que a libertação que Deus fará aqui, ela será real, total, autêntica. A sua experiência será única, genuína, e nada do passado terá mais poder. Direito do domínio da oprimido a sua vida e a sua casa. A Bíblia diz que Moisés agora dá a eles instruções, estatutos, caminhos. E quando Moisés aplica o ensino, porque tudo que Deus faz é para nos dar direção e destino, o Senhor Deus diz: Moisés, das pragas e das maldições que eu lancei na terra do Egito, a partir de hoje, nenhuma dessas maldições virá sobre Israel. Porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor que te sara. Quando Deus fala que Ele é o Senhor que sara, ou seja, Jeová Rafá, o Deus que traz a cura, Ele está dizendo que a cura que Deus traz, ela é física, ela é mental, ela é emocional e ela é espiritual. Aleluia. Não existe área no corpo humano que Deus não possa sarar. Não existe área na biologia humana que Deus não possa ter acesso para curar. E se Deus disse que Ele é o Deus que sara, Ele sara tudo por completo e de forma completa. Aleluia. Glória a Deus. O texto bíblico diz de que agora o Senhor Deus deixa claro de que todos aqueles que estivessem com enfermidades, Êxodo 20, verso 5, seriam pessoas que estariam trazendo ou carregando sobre si um legado de não confessar as suas falhas. Deus faz uma aliança com o seu povo, e o Senhor Deus diz em Êxodo 25 de que todos aqueles que tivessem iniquidade, ou seja, aquilo que é detestável, qualidade daquilo que é fedorento, que cheira mal às narinas de Deus. E iniquidade não é só uma ação, a iniquidade é um espírito, e esse espírito ele tenta se perpetuar em todas as gerações. Perceba de que ontem um rapaz me ligou e falou assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: lógico, eu posso. Ele perguntou: pastor, o senhor pode orar por mim? Qual tiro médico deixa só grave e agudo? Está mexendo em nada? Às vezes dá um efeito aqui. Ele falou assim para mim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: lógico, posso. Ele disse assim: é porque eu quase fartei. E eu falei: o que houve? E é um rapaz novo, 30 e poucos anos, alto, forte, estrutura de queimado. Ele disse: não, é porque o meu avô infartou, o meu pai infartou, o meu tio infartou, o meu irmão mais velho morreu de infarto, e ontem quase que ele ia. E eu falei assim: você precisa resistir e renunciar a esta maldição na sua vida. Aleluia! É muito comum nós encontrarmos aonde há perpetuação do espírito de iniquidade, e aonde há essa atuação, aonde a mesma coisa acontece constantemente com pessoas da mesma casa e da mesma família. A bisavó morreu de câncer, a avó morreu de câncer,
A mãe morreu de câncer. A irmã mais velha morreu de câncer. A filha está com câncer e a criança já nasceu com leucemia. Isso é um quadro de maldição hereditária que a gente não pode fugir. Embora existam cristãos religiosos e dogmáticos de que dizem que a vida é assim mesmo, a Bíblia Sagrada diz de que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se fomos sarados por Jesus, a doença ela não tem poder de se perpetuar. Aleluia, Jesus estava ensinando no templo, e entra naquele dia alguém que não poderia entrar. Vocês devem se lembrar de um texto em que os discípulos de Jesus olham para o homem e perguntam: mestre, quem ele foi que pecou? Foi ele? Foi seus pais? Foram seus avós? Porque eles acreditam e têm base na palavra do eterno Deus, do Antigo Testamento, para dizer de que doenças e moléstias são sinônimos de uma maldição plantada. Aí Jesus disse assim: nem ele pecou, nem seus pais e nem seus avós, mas esta enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Levante todas as suas mãos aos céus, porque a glória de Deus se manifestará em todas as áreas da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. Os seus objetivos serão restaurados pela manifestação da glória de Deus. Eu sei que talvez você entrou aqui com o coração apertado, mas o Deus da vida Ele está aqui nesta noite para marcar a sua vida, mudar a sua história. Sabia que acredita para você ter glória? A Bíblia diz que uma mulher entra dentro da sinagoga que não deveria estar. Quem é essa mulher? É uma mulher que andava curvada. A medicina da época não tinha como dar jeito. Se fôssemos olhar hoje pelo CID daquela mulher, ela teria espondilite aguda, uma deformação óssea causada por uma inflamação que começa a curvar a pessoa a ponto da pessoa não poder olhar a nível horizontal. Aquela mulher ela entra dentro da sinagoga deformada. Mas a bem da verdade, nem lá dentro da sinagoga ela podia entrar, porque pessoas com deficiências, mãos ressequidas, amputados, mulheres com fluxo de sangue, como aquela mulher que encontra Jesus indo para a casa de Jairo, aonde havia enfermidade, onde havia doença, eles acreditavam que tinha uma maldição, havia um espírito imperando, e ali eles não podiam entrar, porque o rigor da lei é esse. Ele apenas coloca fardo, ele apenas coloca peso sobre os ombros das pessoas. Mas a Bíblia Sagrada diz que foi para isto que se manifestou o Filho de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E aí agora a Bíblia também diz: pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Essa mulher encurvada, ela não podia estar no templo, mas ela entra ali, porque aonde Jesus está, até os improváveis hoje abrem a resposta. Eu não sei se você acredita que o Deus dos céus está longe,
Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode mudar a história da sua casa, Ele pode mudar a história da sua família. Eu não sei se você crê no Deus dos céus nesta noite. Ele pode marcar a sua vida de uma forma poderosa, e aquilo que parece impossível aos olhos das demais pessoas, Ele fará possível, e Ele fará se manifestar na sua vida, na sua casa, e através de você a unção de Deus vai chegar lá. A Bíblia diz que Jesus percebeu aquela mulher. Ela estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher não podia olhar para cima por causa da enfermidade que tinha. Ela só podia olhar para baixo. Parece o sentido espiritual da vida de muitas pessoas que não conseguem enxergar saída, que não conseguem enxergar a direção, que não conseguem enxergar destino para as suas vidas, somente conseguem olhar para baixo, ver coisas de baixo calão, ver dor, sofrimento. Mas esta noite, a noite do Senhor, mudar o campo da sua visão. Glória a Deus. É a noite de Deus mudar o campo da sua visão. E trazer para você a visão das coisas celestiais. A Bíblia diz que Jesus, vendo essa mulher, Ele a chama para si. E quando ela se aproxima, Ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Depois que Ele declara, porque existem milagres criativos, que eles acontecem com a nossa declaração verbal. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos pessoas que carregamos em nós uma unção tão poderosa, que se nós bem soubéssemos, nós não perderíamos tempo com as conversas fiadas de Satanás. Essa semana agora a esposa do meu pastor, ela começou a se sentir mal domingo passado, e no culto uma irmã olhou para ela e viu ela sem ar, e com 10 minutos que Deus deu a visão a essa irmã, a pastora começou a perder o ar e a passar mal. Correram, oraram por ela, socorreram. Depois da oração ela melhorou. No pós-culto ela foi para o médico, e quando chegou no médico, segundo falaram de que era apenas ansiedade. Manda para casa. O pastor insatisfeito, ele chega na segunda-feira bem cedo, vai com ela para um hospital particular, e o médico que atende diz assim: isso aqui é ansiedade, e que não sei o que. Aí o pastor falou bem assim: doutor, o senhor pode fazer um favor para mim? Porque como a consulta é paga, eu acho que eu posso exigir. Ele disse: lógico, peça o exame de sangue da minha esposa. Quando ele disse para fazer o exame de sangue, que a moça foi tirar o sangue, não saía sangue, porque o sangue dela estava quase que coagulado todo. Correram agora e fizeram o exame, que eu esqueci o nome, identificaram uma embolia pulmonar, e o médico disse: corre que ela está para morrer. Correram sem ar, com dores. Essa embolia pode causar um problema cardíaco e ela pode morrer aqui. Correram, fizeram o primeiro exame, fizeram o segundo exame, correram para o outro hospital. Quando chegou no outro hospital, o médico pegou os exames e disse assim: gente, vocês têm algum exame de sexta-feira? Ela disse: não, eu comecei a passar mal domingo dentro da igreja, na hora do culto. E o que aconteceu lá? Ela falou assim: as irmãs colocaram a mão em mim, oraram por mim, mandaram o espírito da morte e da doença embora. Ele disse assim: deixa eu falar com a senhora, o exame que a senhora trouxe, todos os três, representam de que a senhora sofreu uma embolia pulmonar. Agora, uma coisa eu vou falar para a senhora sofreu, mas ela não está mais aqui. Ela Ele disse assim: agora vamos fazer um outro exame para saber se isso não prejudicou o coração. E tome coagulante. E hoje, para a glória de Deus,
Aleluia. Não tem problema nas artérias, nos rins, no coração, nos batimentos, porque o nosso Jesus, quando Ele faz perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chama a mulher e diz: estás livre da tua enfermidade, estás livre do teu mal. E agora Ele põe as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. A declaração verbal de Jesus foi para que os espíritos que aprisionavam ela batessem em retirada. Aleluia. Há poder nas nossas palavras. Toda palavra que sai da sua boca é um decreto que é emitido. Então nesta noite lá vai ter decreto nesta noite. Deus dará uma viravolta na nossa vida e na nossa história. E sinais poderosos, criativos da parte de Deus se realizarão, se manifestarão nesta casa. A Bíblia diz que quando Jesus coloca a mão na cabeça dela, ela endireita-se e fica completamente perfeita. E agora que ela fica perfeita, a primeira coisa que ela faz é glorificar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem todo milagre que chega até nós satisfaz as outras pessoas. Imagine que o príncipe daquela sinagoga, o responsável por aquele ambiente de culto, de adoração, ele se revolta e toma a palavra e diz assim: 6 dias aí que pode ser curado, mas no sábado não. Porque todo religioso, ele acha que Deus tem que fazer na hora dele, no tempo dele, do jeito dele e da forma como ele quer. Deixa eu te falar uma coisa: Deus faz quando Ele quer, a hora que quer, Aleluia. da forma que Ele quiser, com quem Ele quiser e da maneira que Ele acha que deve ser feita, ponto final. Aleluia. O maior problema da fé, pastor André, é que tem pessoas que elas têm uma fé descabida. Que fé descabida é essa? Elas colocam algo diante de Deus. Senhor, salva meu marido. E Deus sabe que a única maneira de salvar o marido é apertando os parafusos do sujeito. Quem aqui já teve os parafusos apertados por Jesus? Diga glória a Deus. E aí quando Deus começa a apertar, a mulher vai falar: misericórdia. Isso não, Jesus. Então você vai ficar protelando o que Deus vai fazer. Então Deus vai esperar você se decidir por Ele que eu vou fazer. Olha para quem está perto de você e diga assim: decida hoje o que você quer. Decida hoje o que você quer. Você quer que Deus haja ou você mesmo quer agir? Você quer que Ele haja ou você Porque mesmo você quer? agindo até hoje não teve resposta. Então deixa Deus agir. Porque Glória a Deus. Aleluia. o príncipe da sinagoga tenta atrapalhar. E Jesus olha para ele e chama ele de hipócrita. Ô hipócrita, você está reclamando porque ela foi curada, mas vocês no dia de sábado, que não podem trabalhar, acordam cedo para levar o boi para beber água e os animais para beber água. Se vocês, sendo maus, levam os animais para beber água no dia de sábado, por que eu não iria tirar desse cativeiro esta filha de Abraão? Aleluia. A mulher não era uma mulher ímpia, ela era uma mulher crente e estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Ela era uma mulher que era detentora de uma palavra verbal, não de homens, mas da boca de Deus. Porque o Senhor Deus disse a Abraão: Ele disse: serão benditas todas as famílias da terra. Amaldiçoa quem te amaldiçoa, mas eu abençoo quem te abençoa. Aleluia, Jesus. Essa mulher era detentora de uma palavra irrevogável da parte de Deus. Aleluia. Mas ela tinha um espírito de enfermidade. Eu estou diante de pessoas que são detentoras da mesma palavra irrevogável que saiu da boca de Deus a nosso respeito. Você crê nessa situação? Aleluia. Se você crê nessas coisas, milagres perdoarão. Aleluia. Você só precisa identificar aquilo que você precisa. Você só precisa colocar diante de Deus aquilo que você verdadeiramente veio buscar. Não adianta fazer um misto
uma salada mista e colocar diante de Deus. Eu costumo dizer que quando alguém aceita Jesus, a gente faz aquela oração bonita, né? Senhor, perdoa todos. É bonito, né? Parece até que funciona, né? Todos os meus pecados, mas todos não é. Não, como é que é o nome disso aqui? Não, como é que é o nome disso? Vocês não sabem o nome disso? O nome desse aparelho aqui na minha mão, como é que é? Microfone. Tem certeza que não é copo? O que é copo aqui? Isso aqui é um copo? Isso aqui não é copo, isso é uma taça. Copo é outra coisa, isso é uma taça. Isso aqui é o quê? Bíblia. Então deixa eu te falar, isso aqui é o quê? Celular? Um controle. Então, controle, taça, Bíblia, microfone. Tudo tem um nome, pecado também tem nome. Se o camarada pega uma pistola e coloca aqui no senhor, fala assim, passa a grana e o dinheiro, coroa. É o que é? É assalto? Opa! É roubo, né? Isso. Qualificar. Com quê? Mediante o uso de arma. De fogo. Arma de fogo e ameaça. E ameaça. Se ele resiste e eu dou uma coronhada, é o quê? Já está partindo com uma tentativa de homicídio, né? Agora, se ele não lê e ele deixa esse relógio aqui, Patério Felipe, com 2 milhões e meio de reais, é isso aí, maravilha, é isso aí. Tem gente que fala que está repreendido, então fica aí com o C-Shot lá da Shopee. Se ele deixa o relógio e eu pego sem ninguém ver, é o quê? Furto. Qual a diferença se nos dois eu estou pegando de alguém? A prática de como é executada a ação define a diferença e o agravante do crime. Pecado também tem qualificação. E pecado não adianta falar todos os meus pecados. É bonito, mas não resolve. Segunda-feira eu estava pregando lá em Ocidental, a gente já vai orar. Aí o pastor da igreja falou assim, eu vi um demônio entrando. Aí o pessoal estava viajando. Aí uma pastora que estava lá, cheia dos cantos de Benefágos, de Benerréis, não sei o quê, levantou o povo dela e falou, vamos embora, vamos embora. Não chegaram na esquina. Um dos rapazes que estava com eles voltou. Ele está passando mal. Ele está passando mal. Pega o carro, leva para o hospital. Ele está passando mal. Aí o pastor falou assim: isso aqui é capeta. Eu falei: que maravilha. O camarada manifestou o demônio nele. Aí eu falei assim: quem é esse moço? Aí falaram: ele está na igreja. Aí eu falei assim: tem um demônio. E o Senhor falou comigo o nome que esse espírito atende no terreno. Eu falei: tem um demônio chamado Exu Caveira que está na vida desse moço. Aí a mulher lá, a assessora a pastora, meteu o pé. Diga-se de passagem. Tem muita gente que é pastel e não pastor. Se você tem um pastor, respeite seu pastor, ore pelo seu pastor, ame a sua igreja e permaneça nela. Porque tem muito pastel. Aleluia. Muito pastel que diz que é pastor. Pastel. É até encharcadinho de óleo de soja, mas não tem azeite nem unção. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aí eu falei assim: tem um demônio aí, a assessora está passando. Tem não! Aí eu falei: uai. Eu falei: tem não? Eu falei: isso aqui é o quê? O Batman. O cara. Eu falei: isso aqui é o quê, senhor? É convulsão. Isso é demônio. E eu falei: esse espírito que está aqui tem ligação com o passado dele. Ela está dizendo: ele já batizou, tem 2 anos, ele toma ceia. Satanás não está nem aí se você toma ceia.
A única coisa que Ele quer é o direito de permanecer alojado na sua vida, destruindo a sua história. Misericórdia, Jesus. Ai, pastor, vou deixar rapidinho para você. Mágoa, tem espíritos aí. Ressentimentos, tem espíritos aí. Misericórdia, Jesus. Pessoas que não perdoam, ausência de perdão, tem espíritos aí. E esses espíritos, eles estão alojados na sua vida, te impedindo de prosperar, te impedindo de crescer. Pessoas que vivem repetindo o mesmo pecado. Ai, aquele é fraco, ai que o diabo se levantou, ai que é a fúria do inimigo. Aí hoje você está na bênção, amanhã você tem que ir te buscar no boteco. Aí hoje você está fogo puro, amanhã tem que te buscar na boca. Existe uma ação de um espírito maligno plantado. Mas esta noite é a noite do Senhor. O Senhor vem para marcar vidas. Aleluia. Oramos pelo rapaz, expelimos o espírito maligno. Aí eu falei assim: tá melhor, meu filho? Ele disse: estou. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Aí o Senhor falou assim para mim: tatuagem. Eu falei: qual dessas tatuagens você tem aqui que tem impacto? Ele falou: aqui está no peito, debaixo da camisa. Eu sou meio sem juízo, o pastor da igreja tem juízo nenhum. Traz ele aqui, pastor. Traz ele aqui. Ele é doidão, ele é massa. Aí eu falei: arranca a camisa. Ele tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, eu falei: essa tatuagem aqui é o emblema da facção que o Exu Caveira pediu para a gente tatuar no peito. Sangue de Jesus tem poder. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero que você nesta noite coloque diante de Deus aquilo que você precisa de Deus. Glória a Deus. O Deus dos sinais, o Deus dos prodígios, o Deus que tem o desejo de te fazer ser feliz e prosperar. Glória a Deus. O Deus que pode resolver aquilo que a mão humana não pode. Ele está aqui nesta noite. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você que pode, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele comece a quebrar as cadeias dos milhões. Aí mesmo onde você está, o Deus da vida, Ele tem o poder de quebrar, cancelar e aniquilar todas